Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 23 de novembro, no ar Boletim Primavera. O Brasil gasta demais e de forma ineficiente. Essa é a conclusão do relatório do Banco Mundial intitulado Um Ajuste Justo, que sugere medidas para cortar 7% do produto interno brasileiro em gastos. O documento alerta: caso a gastança desenfreada continue, a consequência pode ser uma crise econômica ainda mais profunda. O estudo foi encomendado pelo governo, que tenta garantir o cumprimento do recém-criado teto de gastos em meio ao delicado quadro político do país, às vésperas das eleições de 2018. A apresentação do documento teve a participação dos ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Diogo Oliveira, do Planejamento. A conclusão confirma a impressão de muitos brasileiros que o governo gasta mais do que pode e que os gastos são ineficientes e, em muitos casos, injustos, pois beneficiam os ricos em detrimento dos mais pobres. Segundo o relatório, caso não faça escolhas duras para ajustar suas contas, o país poderá mergulhar numa crise ainda mais profunda. Após fazer uma radiografia dos gastos e programas sociais do governo, o documento sugere um conjunto de medidas que poderiam aliviar a pressão sobre o Caixa Federal no equivalente a 7,07% do PIB até 2026, sem prejudicar os mais pobres nem trazer perdas para a produtividade da economia. Ao todo, foram analisadas 8 áreas. Uma das alternativas sugeridas pelo banco é o congelamento de salário do funcionalismo público. Um levantamento mostra que os servidores públicos federais ganham em média 67% a mais que os trabalhadores da iniciativa privada. O problema no Brasil, comparado com outros países, segundo o Banco Mundial, não é o número de servidores, e sim a incompatibilidade na remuneração. Ainda de acordo com o estudo, 83% dos servidores públicos integram o quadro dos 20% dos mais ricos da população. Outra sugestão é na área da educação, que o governo acabe com a gratuidade do ensino superior. A ideia é que o subsídio seja apenas para os estudantes que estão entre os 40% mais pobres do país. O de renda média e alta poderia pagar pelo curso depois de formados, acessando algum tipo de crédito, como o FIES. Essa proposta se baseia no fato que 65% dos estudantes das instituições de ensino médio superior federais estão na faixa dos 40% mais ricos da população. A medida com mais impacto é a da reforma da Previdência, que poderia levar a uma economia de gastos correspondente a 1,8% do PIB. O estudo aponta que, mantida a situação atual, daqui a 13 anos, os pagamentos com aposentadorias e pensões vão ocupar todo o limite do teto de gastos do governo federal. Não vai sobrar dinheiro para salários e investimentos em saúde e educação. Além disso, o banco diz que o sistema previdenciário atual é injusto, pois 35% dos subsídios previdenciários beneficiam os 20% mais ricos, enquanto 18% beneficiam os 40% da camada mais pobre da população. O estudo aponta ainda que as políticas de apoio às empresas consumiram 4,5% do PIB em 2015 e, segundo o relatório, não há evidências de que tenham contribuído para o aumento da produtividade e geração de emprego. Pelo contrário, segundo o diretor do Banco Mundial, Martin Reiser, tais programas provavelmente tiveram consequências negativas para a concorrência e a produtividade no Brasil. Somando tudo, o Banco Mundial conclui que, com ações eficazes na gestão dos gastos públicos, que devem incluir estados e municípios, a economia seria equivalente a mais ou menos 500 bilhões de reais por ano. O estudo foi encomendado pelo governo, que enfrenta dificuldade para garantir o cumprimento do recém-criado teto de gastos. Seguir as orientações do relatório vai contrariar grupos com forte influência no governo e no Congresso Nacional. Tudo vai depender de como anda o cenário político brasileiro às vésperas das eleições de 2018. Na próxima sexta-feira, o Tigre se despede da Série B e também da temporada 2017. Calil, atacante revelado pela base carvoeira, está ansioso para a partida, já que essa será uma das raras chances do atleta de sair jogando no time titular e, assim, mostrar o seu talento para a direção do clube. O último jogo do Campeonato Brasileiro vai ter como comandante do Criciúma Griso, esse técnico que tem história no Criciúma. E os atletas aprovam e usam de motivação a figura desse grande líder. Ele é uma figura, eu sou muito grato a ele por tudo, é um professor que sempre me ajudou, sendo auxiliar ou como treinador. Ele foi meu treinador na Copa São Paulo e eu tive um desempenho muito bom, fazendo muitos gols e
ajudando a classificar o Criciúma para a segunda fase da taça. É um cara que sempre me ajudou depois nos trabalhos específicos, cabeceio, cruzamento, sempre me apoiou, falou que eu tenho capacidade, que eu tenho condições sim de dar o meu melhor, que eu tenho condições de fazer gol, ajudar da melhor maneira possível. Então eu agradeço a confiança que ele tem em mim e gosto muito dele, sim. As oportunidades surgem sem ao menos esperar e por isso é fundamental estar preparado para quando esses momentos aparecem. O primeiro jogo contra o Fluminense foi um jogo que eu me surpreendi até comigo mesmo, porque foi um jogo, acho que o melhor jogo meu aqui no Criciúma, onde que eu fui elogiado até pelo Abel Braga e depois eu não consegui manter contra o Avaí, depois daquele jogo que perdemos em casa. O professor David optou por não me utilizar mais, começou a utilizar outros jogadores e daí eu perdi um pouco de espaço e não tive muita oportunidade. Mas eu espero que esse jogo possa ser uma ponte para que eu possa voltar bem de novo, igual eu voltei esse ano, e manter a regularidade, a oportunidade e quando tiver agarrar com todas as forças. E sabe como é, né? Atacante vive de gols e como atleta alega não ter conseguido muitas oportunidades, vê esse último jogo a chance de mostrar o seu potencial. Eu estou muito ansioso sim, é complicado porque a gente sempre quer fazer gol, quer ajudar a equipe, ainda mais centroavante, só que esse ano não veio tantas oportunidades, eu acho, para mim, claras assim. Acho que as partidas que eu entrei, que eu pude ajudar o Criciúma, eu acho que eu fui bem, fiz meu papel. Ainda não tive sorte da bola entrar, várias vezes bateu na trave ou os goleiros defenderam. Mas eu espero que a sorte mude de lado ano que vem. Iniciou na Casa Guido a Semana Especial de Prevenção ao Câncer Infantil. A instituição que presta auxílio a quem vivencia esse drama convocou a comunidade para refletir mais sobre o tema. O câncer infantil vem cada vez mais atingindo as crianças e é importante ficar atento aos sinais que podem aparecer, já que a doença pode ser semelhante a tantas outras doenças. É importante entender que os sintomas de câncer infantil não são específicos da doença, eles estão presentes em vários sintomas da criança. E a avaliação da mãe, aquela sensação de que não está normal, é que vai levar a facilitar o diagnóstico. O importante é levar no médico da unidade básica ou nas unidades especializadas em pediatria, porque são sintomas tão simples como febre. Febre é comum, todas as crianças têm vários episódios de febre por ano, mas uma febre que dura mais de 10 dias ou mais de 8 dias, sem nenhum foco conhecido, tem até 10% de chance de ser uma neoplasia, algum câncer. Como foi o caso da Mariana, que aos 13 anos descobriu o câncer. Eu descobri o câncer em 2014, em fevereiro. Em 2013, de dezembro, eu já comecei a sentir dor. Eu não fui olhar porque achei que era uma coisa assim normal, uma dor normal assim de crescimento. Daí depois a dor começou a piorar no ano seguinte. Começou a doer muito, eu tinha feito um passeio e eu fiquei muito ruim. E minha mãe resolveu me levar no hospital. Daí, como eu estava sentindo muita dor na perna, no meu osso, o doutor resolveu fazer um raio-x para ver se tinha algum problema. E só no raio-x ele já viu e falou que podia se tratar de um osteosarcoma. Podia ser. Então, daí ele já me internou na mesma hora. E daí começou a fazer os exames, a ressonância, a biópsia, tudo assim. Daí começou a... Daí ali, daqui a um tempo, demorou um pouco, porque era época de carnaval. Daí veio o resultado e deu positivo. Aí logo em seguida já comecei a fazer o tratamento porque já estava bem avançado. Foram diversos momentos durante toda a trajetória de dificuldade, mas que a Mari, como uma verdadeira guerreira, foi superando um a um. Foi diagnóstico, foi a hora que a doutora falou que eu teria que amputar a perna e depois a reabilitação. Foi uma das partes mais difíceis, assim. A Casa Guido vem para atender e dar suporte ao paciente e aos familiares de tantas crianças e adolescentes. Há 7 anos, a instituição já atendeu 170 pacientes e destes, 51 não tiveram o mesmo destino da Mariana. E 104 seguem nesta luta, que para eles é uma vitória por dia. A Casa Guido ela é única assim, no atendimento como um todo, né?
Nós temos a preocupação não só de dar o alimento, a cesta básica, assim como consultas, exames e tudo que vocês já sabem que a gente fornece, mas é tudo que a criança precisa para ela ser feliz. Hoje a gente tem um grande número de pacientes atendidos por psiquiatra. Nós conseguimos também um psiquiatra voluntário que estava atendendo as mães, porque é uma necessidade muito grande, toda a família fica muito debilitada. Então, o Guido é uma preocupação como um todo. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco, às 7 da noite, no Informe Região. Até lá!